Oi, oi, gente! Oi, mãe! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda por aqui. Eu sou Dona Stefanello e eu ajudo mães a se tornarem a mãe que seu filho precisa. E quero que você já comece aí super animada junto comigo, porque essa live é uma live especial. É uma live onde a gente vai estar aqui se preparando, né? Estaremos nos aquecendo para um evento muito especial que eu vou estar fazendo no dia 11 de janeiro. Agenda aí, porque eu quero você comigo. Vai ser um evento online e gratuito para estar te ajudando a ser uma mãe leve e confiante. A mãe que seu filho precisa. Então, dia 11 às 20 horas, eu quero você junto comigo. E para se inscrever, você só precisa clicar ou no link da bio no Instagram ou no link que vai estar na descrição aqui desse vídeo. Então, corre lá assim que a gente acabar por aqui para você não perder e a gente não deixar de se encontrar nesse dia, tá? E hoje quero estar começando a esquentar esse assunto, né? Quero começar a trazer aqui para você o que é ser a mãe que seu filho precisa. Tenho recebido muito essas perguntas, né? Dani, fala mais sobre isso. Então, eu quero te explicar o que é que eu quero dizer, né? Quando eu te convido para ser essa mãe. E aí, o que é que acontece? É muito comum, mãe. A gente vê qual é a mãe que nunca pensou e nunca sonhou em ter um filho obediente, um filho tranquilo, um filho, um filho, uma filha quietinha, boazinha, tranquilinha. E assim, né? Se a gente for abrir assim a lista de adjetivos, ela segue, né? Com muitas características fofas, com muitas características que se conectam, na verdade, com o mundo ideal de perfeição, de tudo organizadinho, de tudo bonitinho, né? Porque quando a gente pensa em ter esse filho, essa filha muito, né, tranquilo, calmo, obediente, etc, tudo muito bonitinho, certinho, arrumadinho, a gente está olhando para esse mundo ideal. Mas também não está errado. Não está errado. Nós mães queremos muito que nossos filhos sim sejam obedientes, tranquilos, calmos, porque isso também é bom para eles. Agora, o que é que acontece e o que é que eu vejo muito é que muitas mães querem, mas fazem, né, buscam isso de uma forma errada. Então, buscam fazer acontecer de uma forma completamente errada, de uma forma que, na verdade, leva elas para mais longe de ser a mãe que seu filho precisa do que perto. Por exemplo, conheço muita mãe xerife, que, né, aquela mãe que acha que para meu filho ser obediente, calmo, quieto, para ele fazer tudo do jeito que eu acho que é certo, para ele cumprir com todas as obrigações, para ele estudar direito, para ele, né, ela precisa estar o quê? Grita para lá, manda para cá, fala colar e quer que o filho, a partir desse movimento de eu brigo, eu falo, eu grito, eu boto de castigo, eu dou ordem, eu dou comando, que o filho se transforme como que num passe de mágica nesse filho tranquilo, obediente, né, calmo e etc. E aí é onde mora, né, o grande equívoco. O grande equívoco. E eu entendo que no dia a dia, no corre-corre, na velocidade com que a gente vive, com tantas tarefas, com muitas coisas para dar conta, eu entendo que isso acontece no automático, mãe. Por quê? Porque eu já vivi assim, né? Eu já me vi sendo essa mãe xerife que manda, que só fala ali, que quer as coisas tudo sob controle, super organizadas, né? Impecáveis, e quer cobrar do filho isso. E aí a gente acaba trazendo, primeiro para a gente, um peso, um estresse, né? Um cansaço mesmo, e um desgaste para essa relação. E aí, quando eu me vi sendo essa mãe xerife, né, de achar que só na base da ordem, do comando, ou do grito, ou né, da fala ríspida e etc., eu ia conseguir ter tudo organizado e tudo, pelo menos ali, sob controle. E aí, o que é que eu descobri com isso? Que eu até tinha as coisas ali organizadas, né? Porque você dizia, vamos juntar tudo.
Brinquedo não pode ficar espalhado, não pode fazer esse barulho, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, ou arruma logo isso aqui, organiza aquilo ali. Só que eu entendi que eu estava ali sendo tudo. Eu tinha as coisas organizadas, as coisas estavam sob controle, mas eu não estava sendo uma boa mãe. Eu não estava sendo uma boa mãe, pelo contrário, né? Eu estava muito longe disso. Eu estava sendo uma mãe que mantinha as coisas organizadas para as minhas filhas. Eu estava sendo uma mãe que mantinha tudo sob controle, que não faltava nada. Elas estavam sempre, né, muito pequenas, né, nesse tempo aí. Elas estavam sempre prontas na hora, elas estavam com tudo organizado, elas tinham tudo que elas precisavam, mas elas não tinham a mãe que elas precisavam. Isso elas não tinham. E nesse tempo, a primeira coisa que eu aprendi, a primeira coisa que eu entendi é o que é que minhas filhas não precisam. Qual que é a mãe que elas não precisam? Elas não precisam, né? Então assim, elas não precisam de uma mãe que tenha tudo sob controle. Elas não precisam. Elas não precisam de uma mãe que tenha tudo organizado o tempo inteiro. Elas não precisam. Elas não precisam de uma mãe que esteja com elas grudada o tempo todo lá, né? Não é isso que elas precisavam. Elas não precisavam daquela mãe que não deixava nada, né, errado acontecer, de nada fora do planejado acontecer, nada fora do que eu achava que tinha que ser ali do cronograma. Não era, né? Elas não precisavam e não precisam dessa mãe que quer ter as coisas sob controle. E ali essa grande chave começou a virar, né? Porque muito mais importante do que qualquer outra coisa é a construção desse relacionamento com os nossos filhos, é a construção, né, do caráter deles, do desenvolvimento deles e de como a gente vai viver tudo isso. Porque olha só, mãe, é, é uma pena, assim, né, a gente viver tudo isso com esse peso. Quanto mais a gente consegue ter leveza nessa relação, melhor fica, mais gostoso é, né? Porque olha só, se tem uma frase aí que tá na boca de todas as mães que hoje têm filhos, né, já adultos, etc, é: passa muito rápido. Ah, passa tudo muito rápido, a gente pisca, passou. E essa é uma realidade, né? É um sentimento que ele é real. Hoje eu olho para trás, minha filha mais velha está com 20, quase 20 anos, quase 21, até ela estava, vai fazer 21 anos, né? Mas quase ainda não, faltam 6 meses. Mas com 20 anos, e quando eu olho para trás, realmente a sensação é de que passou muito rápido. Mas aí eu sabe o que é que eu faço nessas horas também, porque digo, não, não passou rápido, foram 20 anos. E aí a gente começa a lembrar de tudo que foi vivido, de tudo que a gente foi construindo, de tudo que. Mas a sensação de que passou rápido, ela é real. Ela é real. E aí, se você. Como é que você vai querer olhar para trás daqui a alguns anos? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar assim, poxa, quando meu filho tiver já grande, já adulto, etc., como é que eu quero lembrar da infância dele, dela? Como é que eu quero lembrar desse tempo? Né? Porque a gente tem a opção de juntar essas memórias de, ai meu Deus, foi muito difícil, ai graças a Deus passou, ai a adolescência, meu Deus do céu, que passe logo, socorro Jesus, vem aqui, né? E ou eu vou lembrar disso como uma fase, outra fase, e o que é que a gente descobriu naquela fase, e o que é que eu mudei naquela fase. Porque olha, mãe, se você deixar, se você permitir, se você for a mãe que seu filho precisa, uma das coisas que mais vai acontecer na relação de vocês é você mudar junto com seu filho e sua filha, né? Você vai também ser moldada aí por essa trajetória, né? Essa jornada. E isso é muito bom, porque eles vão crescendo e a gente vai crescendo junto. E aí, entendendo aquilo tudo, né? Diz, caramba, não é essa mãe que elas precisam. Não que eu não
possa manter as coisas organizadas, né? Porque eu como mãe, né? Mas eu como pessoa, eu como mulher, eu preciso de coisas organizadas. Eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas no lugar. Eu sou uma pessoa que às vezes, se eu for, por exemplo, trabalhar, fazer minhas coisas, minha mesa em volta precisa estar organizada, porque senão eu não me concentro. Então, eu sou uma pessoa que preciso disso, de que o ambiente ali esteja em ordem. Então, eu não preciso deixar de ser essa pessoa para ser a mãe que minhas filhas precisam, mas eu preciso fazer isso da forma correta. E aí, o que é importante, né? Como você vai ser? O que é ser essa mãe que seu filho, sua filha precisa? Primeiro de tudo, mãe, assim, ó, é você ser uma mãe leve. Ser uma mãe leve. E uma mãe leve, ela nasce, né? Ela surge, ela só vai existir a partir do momento que você for uma mulher confiante. Uma mulher confiante, porque filhos mexem muito com a gente, mexem muito com nossa história, mexem muito com os nossos sentimentos, mexem muito com questões que a gente nem sabe que existem. Quantas vezes você se irritou com seu filho, sua filha, e você nem sabe por quê? Quantas vezes você gritou, xingou, brigou e depois você olha e diz, gente, como assim? Aquilo não precisava tanto, né? Então, mexe. Então, eu vou ser uma mãe leve quando eu me tornar aí uma mulher confiante. E eu só vou conseguir ser uma mulher verdadeiramente confiante em quem eu sou, né? A partir da minha identidade, ter essa consciência quando eu conhecer quem me criou. Você precisa conhecer a Deus. Então, esse para mim é um tripé que é fundamental para ser a mãe que seu filho, sua filha precisa. E aí, anota aí, então, para a gente falar um pouco sobre esse tripé, né? O que é ser a mãe que seu filho, sua filha precisa? Primeiro de tudo, conhecer a Deus, mãe. Primeiro de tudo, né? Na minha vida, na minha história, foi o grande divisor de águas, a grande chave virada. Hoje eu costumo dizer que eu tenho 100% de consciência de que eu não seria quem eu sou, não teria a família que tenho, não estaria aqui, não teria, né, conseguido ser essa mãe para as minhas filhas se eu não tivesse, há 20 anos atrás, conhecido Jesus, né, desenvolvido um relacionamento com ele, entendido quem Deus é e quem eu sou para Deus e quem eu sou em Deus. Então, você ser a mãe que seu filho precisa, começa nesse lugar. Começa nesse lugar de relacionamento com Deus, né? A palavra diz que nós somos feitos, olha só, imagem e semelhança de Deus. Não, todos nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. E também diz lá que Deus, ele tem uma essência. E que essa essência é o quê? É amor. Ou seja, mãe, mesmo quando você tá brava, mesmo quando você tá com raiva, mesmo quando você tá irritada, mesmo quando você tá cansada, olha a lista, mesmo quando você tá estressada, mesmo quando você tá impaciente, mesmo quando você tá ali totalmente fora do controle, querendo sair correndo, há uma essência amorosa dentro de você. Olha, entende? Há uma essência amorosa dentro de você. Há uma essência amorosa pronta, pronta, não tá pronta. Mas nós, quando a gente escolhe aí se deixar levar no automático, se deixar levar pela velocidade, pelas questões da rotina, a gente esquece de observar isso, esquece que temos acesso a isso, esquece, né, de olhar para isso. Então, quando você conhece a Deus, você começa a também se conhecer. Caramba, se eu sou imagem e semelhança de Deus, Deus é amor. Existe uma essência de amor dentro de mim que não está atuando hoje. Preciso olhar para isso. E a gente precisa ir o quê? Atrás disso. Porque viver essa essência é o que Deus tem pra gente, é o que Ele quer, né? E aí a coisa começa a acontecer. Deus tem um propósito para cada uma de nós. Então, quanto mais eu vou conhecendo Jesus, quanto mais eu vou me relacionando com Ele, mais eu vou me conhecendo também. Quando a gente está ali, né, lendo a Bíblia, meditando na palavra, conversando com Deus, a gente vai ali entendendo e percebendo, né,
o quanto em nós precisa ser ajustado, precisa ser melhorado, precisa ser mudado. Eu não estou falando aqui, abrir um parêntese bem grande para isso, não estou falando de você, mãe, deixar de ser quem você é. Pelo contrário, nossas características, né? Nossa personalidade, nosso temperamento é único. Deus fez assim, inclusive. Então, ai, Dânia, eu vou ter que entrar numa caixinha, não, pelo contrário. Essa é a oportunidade maior que a gente tem de sair da caixinha, mas sair da caixinha de uma forma segura e confiante. Por quê? Porque quando eu sei quem Deus é, que existe esse Deus, esse Pai que me ama incondicionalmente, que está comigo, que vive em mim, que quer me ajudar nessa jornada para que eu possa ser uma mulher confiante, uma mãe leve, muda tudo, né? Muda tudo. Então, primeiro, né, ser a mãe que seu filho precisa é ser uma mãe que conhece a Deus, que se relaciona com Jesus e que está ali buscando, né, cada vez mais ser imagem e semelhança. E aí, não sei se você vai se identificar, mãe, mas o que é que acontece muito? Qual que é um sentimento que é assim, que é muito enganoso, sabe? E que é uma mentira que toma muito os nossos pensamentos e que impede a gente, atrapalha a gente de sair de certos ciclos, principalmente do ciclo da intolerância, do estresse, da impaciência, que é o seguinte, eu pensei, e eu pensava assim há muitos anos atrás, né? Quando eu comecei a entender que eu precisava mudar, quando eu comecei a entender que eu não podia mais ser aquela pessoa, né, irritada, impulsiva, ríspida. Quando eu entendi isso, sabe qual que era o meu primeiro pensamento? Era assim, mas é muito fácil para ela, muito fácil para elas, muito fácil para ele, o marido também, muito fácil, porque aí eles vão fazer tudo errado. E eu tenho que ter paciência, e eu tenho que tolerar, e eu tenho que estar calma, e eu tenho que estar tranquila. Olha só isso. Hoje, quando eu falo isso, eu falo, e ao mesmo tempo minha mente diz, meu Deus, que absurdo, né? E aí eu vou ter que estar calma, e eu que vou ter que estar tranquila, e eu que vou ter que estar. E nisso a gente fica nessa briga, né? De puxando a corda aqui, ó. Não, mas eu não vou, não, não. Eles é que tem que, o outro é que tem que melhorar, o outro é que tem que mudar. Não, meu filho é que tem que obedecer primeiro para eu poder falar calma com ele. Porque ele faz tudo errado e eu ainda tenho que alisar. Ele faz tudo errado, me desobedece, e eu ainda tenho que, né? Meu amorzinho, meu queridinho. E nisso a gente fica, ó. Como assim? Né? Imagina sua filha, seu filho fazer algo que está errado, porque acontece sim, e você ficar calma. Seu filho, sua filha cometeu um equívoco e você está tranquila. Seu filho, sua filha lhe desobedecer e você ficar em paz. E você resolver isso com tranquilidade. E aí você consegue, começa a perceber a diferença que começa em você. E quando começa em você, você é beneficiada por isso também, mãe. Eu costumo dizer que não é só seu filho, sua filha, que precisa que você seja a mãe que ele precisa. Você também precisa. Você também precisa. Porque é algo que vai ser bom, que vai ser construtivo, que vai ser leve para a sua família, para você e para eles e para o relacionamento, né? E aí, segundo passo, né? Segundo ponto, essa segunda parte do tripé, que é para você ser a mãe que seu filho precisa, né? É você se conhecer, é você se conhecer, é você poder olhar para você, né? Então, nesse movimento onde eu tô na minha vida me relacionando com Deus, conhecendo mais, buscando mais, eu vou também buscando ali me conhecer. Eu vou permitindo que Deus vá me apontando quem eu sou, né? Me apontando quem eu sou, quem meu temperamento, minha personalidade, meus erros, meus defeitos, porque tem parte em nós que é o nosso temperamento, nossa personalidade e que a gente precisa lapidar isso e usar da melhor forma.
A gente, né, já falou aqui sobre essa questão de temperamentos e etc. E existe o que é um defeito e a gente realmente precisa se arrepender, deixar para trás, deixar de fazer e fazer diferente. E aí, nesse processo de se conhecer, você pode buscar uma terapia, por exemplo. Eu amo terapia. Eu falo, gente, eu faço terapia a vida toda. Né? Então, quando eu estava cursando, fazendo o curso de psicologia, e eu fazia terapia, e eu dizia, gente, eu indico terapia, não é porque eu sou psicóloga, né? Eu dizia, eu indico terapia porque eu faço terapia. Eu indico terapia porque eu faço terapia. Então, você buscar uma terapia, buscar um psicólogo que vai te ajudar nessas reflexões pessoais, que vai ajudar você a olhar para a sua história, que vai ajudar você a olhar para as suas dores, ajudar você a entender o seu funcionamento. Porque se tem algo mais desafiador do que você cuidar do funcionamento de outro ser, sem conhecer o seu, eu não desconheço. Desconheço. Porque imagine como é que você quer, como é que a gente vai poder cuidar do funcionamento, do jeito de ser, da personalidade, do temperamento dos nossos filhos sem conhecer o nosso. E quando isso bate de frente, porque às vezes bate. Às vezes você tem um temperamento, seu filho tem um completamente diferente, completamente oposto. O que é que acontece? Fight. Choque. Por quê? Porque é diferente. Porque é diferente. E quantas mães não sabem disso, não percebem? Entende isso? Caramba, eu me choco tanto aqui com meu filho e minha filha porque nós somos muito diferentes. Nós somos muito diferentes, né? Então, nossa forma de agir, de reagir, de pensar, de sentir é diferente. E aí, o que é que eu preciso fazer como mãe? Porque lembra, né, mãe? Já falei muito também disso aqui. Nós somos as maduras da relação. Não posso querer que meu filho e minha filha seja mais madura que eu, mesmo que eles já sejam adultos, inclusive. Nós sempre estamos aí, ó, uma pernada na frente. Então a gente tem que tomar aí esse entendimento de que nós somos a pessoa madura ali dessa relação, né? Então, eu preciso estar entendendo isso. Opa, se meu filho, minha filha é diferente de mim e por isso a gente se bate, eu vou precisar alinhar isso. Como é que eu vou lidar com essa diferença e como é que eu vou ensinar meu filho a lidar com essa diferença? Eu não preciso querer que meu filho e minha filha sejam iguais a mim. Agora eu preciso saber lidar. Então, quando você se conhece, quando você busca compreender quem você é, quando você busca entender seu próprio funcionamento, você busca entender, né, seus gostos, mães, suas preferências. Muitas mães esquecem disso quando são mães. Mais uma vez eu digo, né? Se envolvem na rotina, se envolvem no automático, se envolvem ali, né? No ciclo. Eu acordo, eu arrumo o filho, levo para a escola, aí eu vou trabalhar, eu trabalho o dia todo, aí eu tô aqui, né? Nem para almoçar às vezes eu paro, aí eu saio do trabalho, tenho que resolver algumas outras coisas, aí eu chego em casa, aí tenho o filho, aí eu organizo, boto para dormir, e aí muitas mães se envolvem de tal forma nessa rotina, nesse dia a dia que não se apercebem, não se percebem. Então, é fundamental que você possa se conhecer para que você possa, sim, ter confiança, né? Você possa realmente saber conhecer minha identidade. Olha, quem eu sou? Como é que eu sou? Então, eu sou uma mulher, três pontinhos. Então, que características eu tenho? O que é que eu gosto de fazer? Como é que eu costumo me relacionar? Como é que eu costumo reagir às questões? São tantas coisas, são tantas coisas. E aí, quando isso acontece? Esse é o segundo tripé, e aí a gente vai para o terceiro, porque aí quando eu tenho meu relacionamento com Deus, eu tenho esse lugar de confiança, de descanso, de onde eu posso sempre buscar discernimento, sabedoria para essa jornada. Quando eu me conheço, eu conheço minha história, né? Eu conheço aí as minhas dores, eu conheço os meus traumas, eu conheço o porquê
das minhas escolhas, ações, reações e etc. O terceiro tripé para você ser a mãe que seu filho precisa é conhecer o seu filho, conhecer a sua filha. Como assim, Dani? Uma... Conhecer seu filho, conhecer sua filha, mãe, é fundamental. Como assim, Dani? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Por quê? Muitas vezes também nós não observamos os nossos filhos. A gente vai no automático. E eu deixo de observar, por exemplo, o que é uma trela de fato e o que é o temperamento do meu filho, por exemplo. Se você tem um filho, uma filha que tem um temperamento mais colérico, mais agitado, mais impaciente. Se eu não me dedico, se eu não paro, se eu não percebo que eu tenho que conhecer meu filho, tudo é trela, tudo é desobediência, tudo é porque essa criança é agitada demais, tudo é porque essa criança não para. E o contrário também, às vezes você tem um filho que é mais quietinho, mais introspectivo, porque é tímido, é amuado, é encabulado, é acanhado e não fala com ninguém e não sei o quê, e entende? Então, quando você para conhecer seu filho, sua filha, observar, poxa, quais são? Caramba, poxa, meu filho, desde pequeno que ele é assim mais reservado. Desde pequeno que ele gosta mais, brinca um pouco com os amigos, mas também prefere estar um pouco mais quieto. Ai, meu filho, desde pequeno que é mais agitado, mais impulsivo. E aí eu vou conseguir entender o que de fato vai ser, né? Aquela trela, aquela desobediência, aquela ou o que vai ser uma falta de educação, por exemplo, né? Uma deselegância, uma falta de etiqueta, enfim. Ou vai ser porque meu filho é introspectivo, minha filha é mais introspectiva. Então, eu preciso conhecer meu filho, minha filha. Outra coisa, quando a gente conhece nossos filhos, quando a gente conhece, por exemplo, dá um exemplo pessoal. Quando eu conheço minhas filhas, eu conheço o caráter delas e eu conheço o coração delas. E uma delas, ela é muito falante e ela é bem impulsiva e ela fala, né? Às vezes é muito rápido. Então, às vezes ela vai pensando e vai falando, vai pensando e vai falando. E aí, de vez em quando, ela diz assim: Mamãe, isso foi desrespeitoso. Mamãe, isso foi. Eu fui grossa com você. E aí, às vezes, eu até falo: Não, filha, não foi. Mas quando é algo que eu percebo que poderia ser ajustado, eu digo: Filha, poderia ter sido grosso, mas eu lhe conheço. Eu sei que a sua intenção não foi essa. Mas você pode falar assim, assim, assim. E ela tá. E aí, isso, entende? Se eu não conhecesse o caráter e o coração da minha filha e ela falasse algumas dessas coisas que às vezes saem assim, muito rápidas e muito. Isso poderia soar para mim como uma ofensa, um ataque, um desrespeito, um. Poderia, poderia. Entende? Então é nesse sentido, a gente conhecer o coração dos nossos filhos, a gente precisa conhecer o caráter deles, né? Quando a gente vai construindo junto com eles, então, muito mais fácil. Porque você conhecendo seu filho e sua filha, você vai saber quando aquilo é com você, por exemplo. Quantas vezes aqui, também no nosso contexto, na nossa casa, temos três meninas, domingo somos quatro mulheres, temos, por exemplo, TPM, e aí quando eu conheço minhas filhas, eu vou saber quando é uma grosseria espontânea, porque acontece também, né? Tipo, somos humanos, então às vezes acontece uma resposta mais brava, ou quando aquilo é um TPM. Às vezes eu digo logo, às vezes, quando eu estou conversando com uma delas, que algo ali que ela fala sai do contexto, eu digo, como é que tá aí esse mês, hein? Como é que tá? Por quê? Porque eu conheço elas. Eu sei que o normal delas não é aquilo. Eu sei que se algo ali saiu muito ríspido, ou saiu muito impaciente, ou, né, é porque ali tem algo que está sendo mexido, né? Tem outro que fica mais sensível. Então, às vezes a gente fala qualquer coisa, ela chora, fica magoada. Aí eu já, opa, ela não é assim. Então, entende? Então, quando você conhece seu filho, sua filha, você consegue ser a mãe que ela precisa, porque você não vai estar movida, mãe, pela
reação. Nós precisamos ter muito cuidado, né? Porque nós não podemos ser mães, movidas por reação. Eu só vou ali reagindo, 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 reagindo. Não, eu preciso agir junto com meu filho, com minha filha, para poder dar também para eles espaço, para que eles sejam quem eles nasceram para ser. Porque quando eu fico nessa, aí eu não me conheço e não tenho clareza, né? Que eu me conheço, preciso me conhecer, preciso conhecer meu filho e minha filha. O que acontece, mãe? A gente fica na expectativa de que eles sejam iguais a nós, de que pensem igual, de que reajam igual, de que gostem das mesmas coisas. Veja bem, tem uns memes que são muito clássicos, né? Mas e que às vezes causam dificuldade mesmo assim na prática. Por exemplo, sentamos para ver um filme, somos 5, cada um quer ver uma coisa. E os gostos totalmente diferentes. Eu digo, eu não gosto de filme de chorar. Eu não gosto. Não, filme triste. Filme de susto, de suspense, né? Aí eu não, eu não quero também ver filme não sei o quê. Eu gosto de filme de água com açúcar. Ah, não, mas água com açúcar também não dá. Aí fica. Se eu não entendo que, ok, vamos lá, então a gente vai e faz o acordo. Uma hora assiste, todo mundo vai assistir o de chorar, e aí eu vou lá, pego meu lencinho e vou assistir o filme de chorar, quer ver só quem chora sou eu. Outras horas, né? Não, todo mundo vai assistir filme Água com Açúcar comigo, né? Aquele filme mais bobinho, mais. E assim a gente vai ajustando. Por quê? Porque o que é que pode acontecer num momento como esse? Virar uma briga. Ah, porque eu não quero, porque eu não gosto, porque é isso. Porque quando você vê, virou uma confusão, estragou o momento de ver o filme. Ninguém está mais feliz e contente, já ninguém quer mais estar ali, né? E aí, não, calma. Aí quando acontece da gente estar ali, não quer uma coisa, que a coisa vai aflorando, não, mas você já assistiu você. Aí a gente lembra disso. Opa, pessoal, somos diferentes. Vamos pensar aqui. Quem escolheu o último filme? Como é que foi? Né? E aí? Qual é a lista que tem? Quais são as possibilidades? E aí a gente volta e ajusta isso. Por quê? Porque a gente ali lembrou, opa, somos diferentes. Então, a probabilidade. Né? As meninas entre si é até mais fácil. E mesmo assim divergem de querer ver a mesma coisa. Né? Mas assim, é isso. Né? Vamos ter que lidar com essas diferenças. E quanto mais você está aí pertinho de Deus, conhecendo Ele cada dia mais, para que Ele possa te ajudar, né? Que você possa estar se conhecendo. E quanto mais você conhece seu filho e sua filha, mais você se torna a mãe que ela precisa, né, mãe? Então, preste atenção como é que estão as coisas por aí, né? Começa a mãe observando o que é que você pode ali começar a melhorar, ajustar, começa a perceber o que é que você pode fazer para se conhecer um pouco mais, o que é que você pode fazer para estar conhecendo um pouco mais seu filho, como você pode fazer para investir no seu relacionamento com Deus, porque dessa forma você vai, né, estar aí sendo a mãe que seu filho e sua filha precisa. E essa live, como eu falei, é uma live especial de aquecimento para um evento onde eu quero conversar ainda mais com você sobre isso. Um evento no dia 11 de janeiro, às 20 horas. Eu quero encontrar você. O evento chamado Mãe Leve e Confiante, para te ajudar a ser a mãe que seu filho precisa, para você poder entender e perceber, porque nesse evento eu quero te mostrar ainda mais como você pode usar instruções bíblicas e princípios da psicologia na sua rotina diária e poder, né, te ajudar nessa dinâmica toda para que você possa ser uma mãe leve, confiante, ser a mãe que seu filho precisa e desfrutar, né, dessa coisa tão gostosa que é esse relacionamento com seus filhos, né, seu relacionamento familiar. E aí, essa semana nós vamos ter live todos os dias. Eu quero encontrar você aqui amanhã às 12h30, tá? Estaremos juntas aqui para a gente continuar aquecendo essa conversa, continuar aquecendo esse assunto. Mas agora, quando a gente se despedir aqui, eu quero te encorajar. Vai no link da bio do Instagram ou no link na descrição desse vídeo, faz sua inscrição e me encontra 11 de janeiro às 20 horas, tá bom? Um beijo grande, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!